E o tema dessa palavra é 7 dias. E dentre esses 7 dias, nós vamos começar com domingo passado. Diga para a pessoa do seu lado assim: uau! Nós estamos finalizando o domingo da ressurreição, aonde em grande parte do mundo está sendo comemorado a ressurreição de Cristo, aquele que não está mais no sepulcro e está vivo. Não sou eu que disse isso, mas Evangelho de São Mateus, abra sua Bíblia aí, capítulo 28, versículos 5 e 6, o anjo do Senhor diz assim: não tenham medo. Ele disse para as mulheres isso daí: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, venham ver o lugar aonde ele jazia. Pai, nessa noite fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sabe, o clímax dessa história aconteceu no domingo, mas essa história oficialmente começa no domingo anterior, no domingo passado. Como nós estivemos aqui no domingo passado, essa história começa no domingo passado, aonde se cumpre uma profecia do profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, que ele diz assim: Sião, ó Jerusalém. E ele fala que o rei que viria montado numa jumentinha, e entraria, e esse rei seria poderoso, mas também seria humilde. E no domingo que antecede o clímax dessa história, começa oficialmente a história do plano de salvação sendo executado na íntegra por Jesus. O mundo lá fora conhece esse domingo como Domingo de Ramos. E isso está registrado lá em Mateus, no capítulo 21, do versículo 1 ao 11. Se você quiser ler na sua casa, eu preciso adiantar aqui para poder falar tudo para você. Jesus entra em Jerusalém, ele entra pelas portas douradas, pela porta da misericórdia, pela porta que hoje está fechada, mas que quando Jesus voltar, ele vai reinar entrando em Jerusalém por essas portas. E Jesus entra há 2020 e poucos anos atrás por essas portas, e diz a palavra do Senhor, com galhos de árvores, com mantos jogados ao chão, e as pessoas gritando: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao que vem nas alturas, hosana ao que vem em nome do Senhor. E assim se concretiza a segunda-feira, o domingo que antecede o domingo da vitória. E quando termina o domingo, logo vem a segunda-feira. E eu falo que é a segunda-feira da limpeza. Sabe por quê? Porque Jesus entra no templo, e os homens estavam vendendo coisas no templo, vendendo animais, vendendo sacrifícios no templo. E Jesus vem e faz uma limpeza no templo. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo profeticamente que aqueles homens não seriam mais necessários naquele lugar, porque não precisaria mais nenhum animal ser crucificado, porque de uma vez por todas, ele seria crucificado no nosso lugar. Jesus também cura algumas pessoas naquele lugar. E na terça-feira,
Uma terça-feira difícil para Jesus. Jesus repreende os fariseus que foram tirar satisfação com Jesus, porque Jesus tinha curado algumas pessoas no templo, e eles indagam Jesus dizendo assim: com que autoridade você está curando pessoas, você está fazendo o que você está fazendo? Quem te deu essa autoridade? E Jesus olha bem para aqueles homens que já queriam condená-lo, que já estavam atrás de Jesus há um tempo, e diz para eles assim: eu só respondo a pergunta que vocês fizeram se vocês responderem a minha. E Jesus pergunta para eles assim: o batismo de João Batista é batismo do céu ou batismo da terra? Jesus coloca aqueles homens numa sinuca de bico. Sabe por quê? Porque eles não poderiam responder nem que o batismo de João era do céu e nem que o batismo de João era da terra. Se aqueles homens respondessem que o batismo de João era do céu, eles teriam que reconhecer Jesus como Messias, porque João Batista reconheceu Jesus como Messias. João Batista fala para Jesus assim: eu que teria que ir a você e tu é que vens a mim para ser batizado. E Jesus fala para ele assim: convém que cumpra toda a justiça. João Batista reconhece Jesus como Messias. E se aqueles fariseus, se aqueles mestres da lei, sacerdotes, respondessem que o batismo era do céu, logo eles teriam que reconhecer Jesus como o Messias. Mas se eles respondessem que o batismo de João era da terra, sabe o que ia acontecer? Talvez eles fossem linchados em praça pública em Jerusalém, porque João Batista era o profeta mais respeitado em Jerusalém naquela época. Então eles não souberam o que dizer e foram embora sem mais o que falar, e com mais ódio ainda, com mais raiva ainda de Jesus. E chega a quarta-feira, e aqueles homens estão procurando um meio para destruir Jesus, para acabar com o cristianismo, com o evangelho de Cristo. E eles acham um ponto fraco nos homens que andavam com Jesus. E eles conversam com Judas, e Judas decide trair Jesus. A quarta-feira é uma quarta-feira onde aqueles homens procuraram de todas as formas um meio para acabar com Jesus. E encontraram em Judas o traidor, o safado, o boroca. Alguém que pudesse arrumar uma oportunidade de trair Jesus. E a quarta-feira termina assim: eles têm um plano para destruir Jesus. E assim começa a quinta-feira. E a quinta-feira, Jesus, já sabendo de tudo o que iria acontecer, Jesus já sabia o que estava para acontecer, Jesus chama todos os seus discípulos para uma última ceia. Talvez uma ceia como essa, não com 12 discípulos hoje aqui, mas com mais de 500 discípulos agora à noite, mais de 1.300 no culto das 6, mais de 450 no culto das 4, e mais de 3.450 pessoas no culto da manhã. Talvez todos os discípulos de Jesus estivessem reunidos como hoje, para cear junto com Jesus. E Jesus naquela ceia fala que alguém iria traí-lo. E os discípulos: mestre, não sou eu. O outro: não sou eu. E Judas também querendo dar uma despertão: Senhor, não sou eu. Jesus fala: sim, é você.
E Jesus também fala que vai um negá-lo. E já sobra para Pedro também. Pedro fala: não, eu vou estar com o Senhor até depois do fim. Eu morreria por você. E Jesus fala assim: ó, antes que o galo cante, você vai me negar. E Jesus sai dali angustiado, porque não era fácil o propósito que Deus tinha para Jesus. E Jesus vai para o Getsêmani. E Jesus soa gotas de sangue. E a oração que Jesus faz é uma oração que ele já sabia que não teria resposta do céu. E ele fala para Deus assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. E quando Jesus sai do Getsêmani, Judas vem e saúda Jesus, e dá um beijo no rosto de Jesus, e a marca da traição era o beijo no rosto de Jesus. E quando Judas, o Iscariotes, beija o rosto de Jesus, a face de Jesus, os soldados, os guardas, já o prendem. Pedro, a hora que vê Malco prendendo Jesus, arranca a espada e dá uma espadada na orelha do Malco, e Jesus já pega a orelha do Malco, já coloca no seu devido lugar, e Jesus é levado. Jesus é levado para o Sinédrio, e Pedro vai atrás para ver o que está acontecendo, e chega lá no pátio do Sinédrio, e uma mulher o reconhece: ah, você é um deles. Ele fala: não sou um deles não. E a hora que Pedro nega a terceira vez, o galo canta, e ele entende que Jesus tinha razão, que ele ainda não estava pronto, que ele ainda não estava preparado para realmente morrer por causa do Evangelho. E o final da quinta-feira é Jesus preso, e o começo da sexta-feira, já por volta de 1h da manhã, começa a acontecer os 4 julgamentos de Jesus. O primeiro julgamento que Jesus teve foi um julgamento religioso, por volta de 1h da manhã, em que ele foi levado até Anás. E nesse primeiro julgamento, a condenação foi a morte. Ele foi culpado nesse julgamento, condenado nesse julgamento. E ele sai dali e é levado para o segundo julgamento, que daí já é um julgamento sacerdotal. E ele é levado para o sumo sacerdote Caifás. E Caifás também dá o veredito de culpado. Condenação, morte. E Jesus vai para o seu terceiro julgamento, que daí já não é mais um julgamento religioso, também não é mais um julgamento sacerdotal, mas é um julgamento penal, nas leis dos homens. E sabe, Jesus tinha tudo para ser absolvido nas leis dos homens. Sabe por quê? Porque quem iria os julgar não eram judeus, eram romanos. Jesus é levado a Pôncio Pilatos para ser julgado. E Pilatos percebe que não era a sua jurisdição julgar Jesus. E Pilatos chama Herodes, que era o governador de Tiberíades, da Galileia. Herodes morava em Cesareia Marítima, uma cidade que era em Israel, mas uma cidade extremamente romana, construída por Roma. O piso de Cesareia Marítima era um piso romano, com escritas romanas. E Herodes vai até Jerusalém. Não sei se ele foi ou se ele já estava lá, mas junto com Pilatos.
E Pilatos tenta defender Jesus. Eu não vejo acusação contra esse homem. Aí um pergunta se ele era o filho de Deus. E a hora que ele responde, fala: está vendo, blasfêmia, blasfêmia, condene-o. E Pilatos lava suas mãos e condena Jesus. E Jesus vai para o quarto julgamento, o julgamento popular. Aí já não era mais os romanos, já não era mais o sumo sacerdote, já não era mais os religiosos daquele lugar, mas era o próprio povo. Povo esse que muitos tiveram parentes, amigos ou a si próprio, que recebeu de uma benesse de Jesus, uma cura, uma libertação, uma transformação, um auxílio, uma palavra. Talvez uma população como nós estamos aqui hoje, diversa. E eu pergunto aqui, quem já foi abençoado por Jesus aqui? Levante a sua mão. Talvez se tivessem feito essa pergunta naquele lugar, talvez como hoje aqui, quase que a totalidade teria suas mãos levantadas, porque Jesus só fez o bem na terra. E Pôncio Pilatos apresenta Jesus para aquele povo, e também apresenta um outro homem, esse sim, verdadeiramente culpado dos seus delitos. E o nome desse homem era Barrabás. E Pilatos tentando dar uma chance para absolver Jesus, porque ele não via nenhuma condenação. Pilatos fala assim, ó: esse é Barrabás culpado e esse é Jesus, que nós não vemos culpa alguma. O que vocês querem? E o veredito do último julgamento, o veredito do povo era: crucifica Jesus e solta Barrabás. A sentença que a população de Jerusalém estava dando naquela Páscoa era: mate o inocente e liberte o condenado. E eu vou dizer uma coisa para você nessa noite. Muitas vezes nós estamos nesse julgamento. Muitas vezes nós estamos no momento como Jesus estava, e nós estamos para julgá-lo, condená-lo ou absolvê-lo. Sabe como? Quando nós temos a oportunidade de não pecar ou de pecar, e nós decidimos pelo pecado. Nós decidimos de fazer o que é errado, ao invés de fazer aquilo que é certo. Como Paulo disse na sua palavra: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E muitas vezes nós temos a chance de nos absolver fazendo o que é certo, mas como aquele povo, a gente procura caminhos errados, a gente procura amizades erradas, a gente procura mecanismos errados. E ao invés de absolver, nós estamos dando o veredito de culpa para aquele que é inocente. Nós estamos fazendo aquilo que nós não queremos fazer, mas sempre incorremos em fazer. E o quarto julgamento de Jesus acaba ali. E Jesus pela manhã, isso já era 5, 6:30, 7:30 mais ou menos da manhã, o julgamento popular começa. Às 9 da manhã, depois de todas as condenações, Jesus é levado ao Gólgota, o lugar chamado Caveira. E ele faz um percurso de 1.350 passos, da casa de Pôncio Pilatos
até aonde Jesus foi crucificado, 450 metros, 1.350 passos aproximadamente. Jesus carregou o meu, o seu, o nosso pecado naquela cruz pesada que Ele levou através da via dolorosa. Talvez foi a cruz mais pesada que alguém pudesse carregar, porque lá estava todas as sentenças de condenação que vieram sobre a nossa vida. E Ele chega ao Gólgota. Por volta de meio-dia, eu imagino, houve trevas naquele lugar. Jerusalém ficou em trevas. Danilo, coloca trevas nesse lugar, por favor. Será que o Danilo está ali? Acho que não. Mas se puder pôr trevas, imagina um lugar desértico que é sol o dia todo. Jerusalém é numa região deserta e montanha, seco, sol. Mas ali, será que alguém consegue? Acho que o Danilo está aí. Danilo, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Mas não chegou meio-dia ainda, faz de conta que ainda é 11h30. 11h58. E eu percebi alguém correndo por aí, deve ser o Danilo, para chegar antes da meio-dia. Olha lá, ele está chegando. A gente sorri porque é tão trágico, que chega a ser cômico, toda a tragédia que Jesus sofreu em nosso lugar. E deu meio-dia, Danilo, e houve trevas em Jerusalém. Uau! Jerusalém ficou escura. Jesus estava apanhando. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Gritavam no meio da multidão: não és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo e também a todos nós. Transpassaram as suas mãos, transpassaram os seus pés, lhe furaram com lanças as suas laterais, e eles penduravam o corpo em sinal de humilhação. E Jesus foi humilhado no meu, no seu, no nosso lugar. E chega às 3h da tarde, e diz o Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, no versículo 50, que Jesus outra vez, clamando com grande voz, rendeu o Espírito. Assim foi a sexta-feira. Diz o texto também que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E muitas pessoas falam que quando o véu do templo se rasga, é para que nós tivéssemos livre acesso à sala do trono, sim. Mas muito mais importante do que ter livre acesso à sala do trono, quando o véu do templo se rasga, a unção do Senhor deixa de ser só naquele lugar e ela passa a estar no nosso coração. Ou seja, o véu do templo se rasga para que a presença do Senhor viesse até nós. Nós podemos carregar a presença que de tempo em tempo descia no Santo do Santo, entre as asas dos querubins. Hoje ela pode ser carregada dentro do meu, do seu, do nosso coração. E assim acaba a sexta-feira. Uma sexta-feira de dor, uma sexta-feira de sofrimento. E o sábado do silêncio se inicia com os discípulos de Jesus, além de estarem sofrendo, agora também estavam com medo. Porque se Jesus tinha sido morto, talvez eles pudessem ser mortos também. Talvez pudesse um soldado bater na porta da sua casa e levá-lo para a prisão também, porque eles andavam com Jesus, eles sabiam o que Jesus queria, eles poderiam ser uma ameaça para os israelitas.
E o sábado do silêncio, ele foi silêncio na terra. Mas foi no sábado que Jesus foi lá no inferno e tomou a chave das mãos do diabo. Na terra estava a dor, o silêncio, mas no inferno estava sendo conquistada a nossa vitória. E o sábado acaba. E as mulheres indo até o túmulo de Jesus para chorar a sua partida, e os líderes religiosos começaram a ficar preocupados que alguém pudesse roubar o corpo. Colocaram todo um destacamento de soldados, dobraram o número de soldados na porta do túmulo. Túmulo esse que foi concedido por José, lá de Arimateia, um homem rico que conheceu Jesus e foi impactado pelo poder do Evangelho. E ele pega o corpo de Jesus, consentido por Pôncio Pilatos, e ele coloca aquele corpo num linho branco fino, num lençol fino, enche aquele corpo de azeite, e ele faz uma doação de um túmulo novo, que ele havia comprado dentro de uma rocha, e esse túmulo ele era próximo ao Gólgota, e hoje naquele lugar é chamado o Jardim do Túmulo, o Tomb Garden, aonde o lugar que Jesus foi sepultado. Acontece uma surpresa no domingo, e a surpresa do domingo é aquilo que nós lemos no início dessa palavra, porque já não havia mais trevas em Jerusalém, já estava raiando um novo dia, o dia de domingo. O dia de domingo estava nascendo ensolarado, porque era o domingo da nossa libertação de uma vez por todas, aonde Jesus não estava mais no túmulo, mas Ele poderia estar em cada coração que o aceitasse como único e suficiente Salvador. Aleluia! Jesus não está mais no túmulo, mas hoje eu posso gritar em alto e bom som que Jesus está morando no meu coração. Aleluia! E se você pode gritar isso também, grite bem alto que Jesus está morando no seu coração. Oh! E isso é a Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Não a libertação do povo judeu, que isso é Páscoa para eles, mas nossa libertação veio pelo sangue de Jesus. A nossa Páscoa veio pelo sangue de Jesus. E sabe, se nós tivéssemos que continuar essa história, eu diria que até hoje, dia 9 de abril de 2023, mais de 2000 anos depois, tem havido libertação para aqueles que estão cativos pelo pecado. Porque como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, que é o versículo cérebre da igreja do Evangelho Quadrangular no mundo, e o texto é esse: Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser o mesmo eternamente.